Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de entrevistas com jornalistas aqui do nosso estado de Santa Catarina, e dessa vez a entrevista é com o Alexandre Mendonça, da NDTV. Ele atualmente é o apresentador do programa Conexão ND. Alexandre, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite, de contar um pouco sobre a sua carreira. E a primeira pergunta que eu te faço é uma pergunta de praxe aqui do canal, o que te fez escolher o jornalismo? Essa é a primeira pergunta que até os professores nos fazem, né? Quando a Aham. gente entra na faculdade de jornalismo, eles costumam perguntar já no primeiro dia, né? Ah, por que que você resolveu fazer jornalismo e tal? E assim, primeiro que a comunicação sempre me atraiu muito, né? Eu sempre gostei da área de comunicação. O jornalismo ele veio como uma opção para eu entrar nessa área, né? De comunicação. Eu sempre quis aprender mais a entrevistar, falar para a câmera, para a televisão, porque eu sempre fui um apaixonado, né, pelo meio televisão, e não só pelo jornalismo. Eu acho que o jornalismo foi uma ferramenta que fez com que eu conseguisse entrar na televisão, porque a televisão era a minha grande paixão, né? Eu sempre olhei para a televisão como um canhão para você é, é, mostrar alguma coisa de interessante. E eu sempre fiquei muito apegado a essa ideia de que você pode, através dessa telinha, que hoje é a internet, né? A internet acaba sendo um meio muito mais massivo do que a própria televisão, mas na época a televisão ainda fazia essa magia, né, da comunicação, de você chegar mais longe, de você atingir o maior número de pessoas com a tua mensagem. Não necessariamente com informações, mas com pensamentos, com ideias, com sonhos, com imaginação. Eu acho que foi mais por isso que eu entrei, porque a comunicação é tudo na vida, né? Em qualquer área, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você se comunica. Então, para mim, eu precisava aprender um pouco mais sobre essa magia que é a comunicação, entende? Foi por isso. E no seu meio aí de comunicação e jornalismo, quem é o profissional que você tem como referência? Ah, sem dúvida, são dois, né, que me deram muita referência. Silvio Santos e Augusto Liberato, Gugu Liberato. Os dois, o Gugu ainda é jornalista, né, mas o Silvio Santos nunca passou por um banco de jornalismo, mas ele é um dos melhores jornalistas que eu já vi na vida. Trabalhei com ele durante 4 anos e ele é o cara que mais sabia entrevistar alguém que eu já conheci. Ele tem técnica de entrevista que todo jornalista hoje faz. Copia a, a técnica que o Silvio Santos ensina e ensinou para todas as gerações aí das pessoas que entraram em televisão depois dele. Ele foi o mestre e continua sendo o mestre de todos nós, né, que trabalhamos em televisão, porque ele tem todas as características de um grande comunicador, né? Eu não estou dizendo aqui que ele sempre comunicou o ideal. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas ele tem as técnicas de comunicação que nos ensinam a fazer uma televisão cada vez melhor, né? Então, ou entrevistas, né, cada vez melhores também pela internet. Porque ele, primeiro, ele tem carisma, ele tem empatia, ele consegue se nivelar as pessoas de uma forma muito rápida, ele consegue captar a atenção das pessoas muito rapidamente, e ele também tem uma capacidade de resumir algo que precisa ser dito de uma forma também muito simples, para chegar nas pessoas mais simples. Então, ele consegue se comunicar com qualquer pessoa, da menos letrada até a mais letrada, entende? Então, e o Gugu Liberato foi pela a mesma linha. O Gugu também sempre soube entrevistar muito bem as pessoas. Ele sempre soube entrar na vida das pessoas muito bem. Porque qual é o primeiro mandamento da comunicação, né? É você se sintonizar com a outra pessoa, ter o carisma. E o carisma não é igual à empatia, tá? É bem diferente. O que é a definição de carisma que o Silvio Santos e o Gugu Liberato têm muito? Carisma é você fazer a outra pessoa se sentir bem com ela mesma. Então, se eu estou entrevistando alguém, eu preciso fazer com que essa pessoa que eu estou entrevistando se sinta bem com ela mesma naquela hora. Então, ela precisa estar confortável na minha frente.
Eu não posso fazer a pessoa ficar tensa na minha frente, porque senão ela não vai me responder, ou ela vai maquiar aquela entrevista. Então, eles me ensinaram isso, a questão de você se colocar no mesmo nível que a pessoa para você conseguir tirar aquilo que você quer dela. É a melhor técnica de entrevista que eu já vi na vida. Eu aprendi com os dois. E como você bem falou, você esteve junto com o Silvio Santos, trabalhou com o Silvio Santos. Conta pra gente como foi isso. Olha que é uma história longa, hein? Mas assim, quando eu estava desde pequeno, né? Como eu gostava muito de televisão, então quando eu tinha lá os meus 12 anos de idade, eu fui visitar o Teatro Silvio Santos pela primeira vez. Fui com a minha prima, com a minha avó, minha mãe, meu primo e a minha irmã também. E a gente foi lá para assistir, porque eu queria muito assistir o programa Viva a Noite naquela época, né? Isso foi em 89, 1989. Em 89, eu fui lá e visitei pela primeira vez o Teatro Silvio Santos. Quando eu cheguei lá, o Silvio Santos estava gravando o programa Show de Prêmios, que era um programa que era bem no meio da tarde ali, passava perto do meio-dia esse programa. Ficava no domingo, né, também, era um programa Silvio Santos. E quando eu entrei naquele teatro, eu disse, meu Deus do céu, eu quero trabalhar nisso, sabe? Eu quero trabalhar com comunicação, quero apresentar programas e tal, porque eu achei fantástico você se comunicar ali pela televisão e no teatro, né? Achei aquilo fantástico. E aí eu decidi, bom, eu preciso trabalhar em televisão. O que que eu faço? Preciso fazer o curso de jornalismo, porque é o único curso que tem aqui em Florianópolis, onde eu moro ainda, né? E que me pode colocar em contato com a televisão. E aí eu entrei no curso de jornalismo, depois, né, de terminar o segundo grau, tal, entrei na faculdade. E para terminar a faculdade, você precisa fazer um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. E eu defini já durante a faculdade que eu queria fazer um projeto sobre a vida do Silvio Santos. Quer dizer, para tentar entender como é que esse cara começou, como é que ele construiu a emissora dele e como é que ele virou o melhor, o maior apresentador do Brasil, né? E nesse TCC eu fui obrigado a ir para São Paulo para visitar os lugares que o Silvio Santos visitava, né? Quer dizer, tentar entender como é que as pessoas com as quais ele lidou, etc. Só que eu já estava trabalhando naquela época, isso foi em 99, 1999, 10 anos depois de eu ter ido lá no teatro. Então, em 99, eu comecei já a pensar como é que eu ia fazer o meu trabalho de conclusão, que seria feito no ano 2000, né? Antes ainda de você nascer também. Dois E anos antes. aí, esse, é, nesse ano de 99, eu fiz o projeto escrito, né? E no ano 2000 eu precisava ir para São Paulo para fazer o projeto, para gravar, né? E eu começaria a gravar no mês de setembro, praticamente. Setembro, outubro do ano 2000 já, né? Já do ano 2000. Em 99 eu comecei a trabalhar como repórter já da RBS TV, antiga RBS TV, que hoje é a NSC TV aqui, né? De Florianópolis. E eu precisava ir para lá, então eu peguei férias no mês de outubro de 2000, justamente para já pensando em ir para São Paulo para poder gravar tudo que eu pudesse, tentar encontrar tal. Só que eu fui para São Paulo em outubro sem saber nada, nada do que eu ia fazer. Só que uma coisa que eu comecei a fazer antes, já no mês de agosto do ano 2000, que era tentar ligar para o SBT para conseguir uma entrevista com o Silvio Santos. Eu queria entrevistar o Silvio Santos lá no SBT. Aí eu liguei para lá, para a diretoria de comunicação, e me disseram assim: olha, o Silvio Santos não dá entrevista, não é possível você vir aqui e tal, não dá, a gente está em mudanças, em produções e tal, não tem como você vir aqui para gravar. E eu insistia, 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 ligava várias vezes, nada de a mulher deixar, né? Aí eu liguei para a produtora do Gugu, que era a GGP na época, e é ainda até hoje, né? A GGP. E na época tinha um tal de Marcelo, que era assessor da assessoria do Gugu. Você vê, até a assessora do Gugu, que era a Esther, até hoje, né, ela trabalha na GGP, e, e essa Esther era difícil falar com ela também. Mas aí falei com o Marcelo e disse, pô, Marcelo, eu queria marcar uma entrevista com o Gugu para falar sobre ele, sobre a carreira e sobre o Silvio Santos também, porque eu estou fazendo o TCC assim, 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 tal.
E ele disse assim, olha, também está difícil de conseguir entrevistar o Gugu, porque o Gugu também está trabalhando o dia inteiro. Na época, o Gugu, era a época que o Gugu estava ganhando no Ibope todo domingo, do Faustão na época, né? Ele sempre estava tirando 25, 30 pontos de audiência em cima do Faustão. Então, o Gugu estava gravando todos os dias, etc. Os quadros do programa, né? Do Domingo Legal. Então, não consegui também com o Gugu. Mas eu perguntei uma coisa para o Marcelo assim, você tem o telefone de lá do Jassa? Porque o Jassa é o cabeleireiro dos dois, né? O Jassa corta o cabelo tanto do Gugu quanto do Silvio Santos. E aí o Marcelo disse me deu o telefone, beleza, aí eu liguei para lá e marquei um dia para eu ir cortar o cabelo com o Jassa. Marquei um horário e tal, fui num sábado para lá. E, enfim, a história é bem longa disso, de como é que eu fui para lá, tal, mas fui junto com um bando de estudantes que estavam indo fazer um teste para o jornal Estadão, Estado de São Paulo. Peguei carona com eles, numa van, e a gente foi para lá. Enquanto eles iam fazer o teste, eu fui lá no Jassa, entendeu? Para tentar ver como é que era a, a, a entrada lá, como é que os carros estacionavam, etc. E cortar o cabelo com ele para entender um pouco da situação lá. E aí entrei. Quando eu entrei, eu fui de paletó, assim, com blazer, né? E fui com uma pasta contendo o projeto do documentário que eu queria fazer sobre a história do Silvio Santos. Contando, né, a introdução, tudo que eu queria fazer, as gravações, etc. E a razão do porquê desse projeto e tal, e com a assinatura até do chefe de departamento, e também com a professora nossa de técnica de projeto, né? E aí, chegando lá, esperei um pouquinho só e já me mandaram lá para o Jassa. E aí eu fui com a minha pastinha, deixei só o paletó lá embaixo e subi as escadas, tal, onde o Jassa tem a cadeira dele, a poltrona dele e tal. E isso era na Faria Lima, né? Ali bem perto da Faria Lima tem a Rua Iguatemi, que era o antigo salão. Hoje o salão já é outro. Mas na época o Silvio Santos cortava o cabelo lá ainda, tal, e pintava o cabelo. Então, chegando lá, Jassa foi me atender, tal, e aí, conversando com ele, mas você não é daqui? Eu disse, não, não, eu sou de Florianópolis, tal. O que você está fazendo aqui? Aí ele me deu a deixa, né? Disse, olha, eu estou aqui para fazer um documentário sobre a vida do Silvio Santos. Aí ele parou assim, né? Ah, é? Eu disse, mas não se preocupa que eu não vou te incomodar aqui para pedir entrevista com o Silvio, nada disso. Mas eu gostaria que você participasse desse documentário me dando também uma entrevista, porque você é muito amigo do Silvio, então eu queria que você contasse algumas histórias da tua amizade com o Silvio Santos e tal. Aí meio que peguei um pouco o Jassa e ele disse, beleza, então tá, o dia que você quiser vir aqui trazer a câmera, a gente grava. Então tá. Aí ele cortou o cabelo e tal, e fui embora, e certo de que uma outra vez eu viria com a câmera, porque a minha câmera do curso ainda não estava liberada para mim, né? Eu teria que saber direitinho o que, que eu ia gravar, com o horário e tudo certinho, para poder levar a câmera do curso para lá, para São Paulo, né? Enfim, aí fiz várias coisas, várias pesquisas e tudo mais. Na época ainda não era muito comum a gente utilizar a internet, né, como a gente usa hoje. A gente já utilizava, mas não tinha tanta coisa assim de pesquisa, tal. Eu tinha comprado um livro sobre o Silvio Santos que o jornalista Alberto Dines, na época, havia escrito, chamado O Baú de Abravanel. E falava muito sobre a história da família Abravanel, de Isaac Abravanel, no século XIII, né, quando veio os descendentes aqui para São Paulo. No caso, veio o pai do Silvio Santos, o seu Alberto Abravanel, tal. E, enfim,